Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Como passaram de fim de semana? Eu espero que bem. Hoje estamos aqui mais uma semana e vamos mais uma vez para nossa aula de geografia. Hoje na nossa aula de geografia vamos dar continuidade ao conteúdo trabalhado aula passada, que foram os meios de transportes. Vamos continuar entendendo como estes meios de transporte se caracterizam e como eles se classificam. Tá curioso? Fica aí comigo, pegue lá o seu módulo 3 na página 5 e vem comigo. Na aula passada, nós aprendemos que os transportes, os meios de transportes, eles foram se aperfeiçoando ao decorrer do tempo. Antes mesmo de existir algum meio de transporte, as pessoas apenas se deslocavam a pé, Elas utilizavam como meio de transporte suas próprias pernas. Logo após, eles viram os animais e começaram a utilizar esses animais para fazer tanto transporte de cargas e mercadorias como de pessoas. Como exemplo, o jumento e o cavalo. Logo após, foram construindo esses meios de transporte que nós temos hoje. Claro que sofreram modificações. Hoje nós temos carro, moto, ônibus, avião, navio, vários meios de transporte espalhados por todo o mundo. Entendemos que esses meios de transportes também classificam-se em três, como meio de transporte terrestre, que vai se locomover na terra, nas estradas, rodovias ou sobre trilhos, como exemplo o trem e o metrô. Podem ser também aquáticos, como exemplo o barco, o navio ou cruzeiro, que vão se locomover nos rios, mares e lagos. E o terceiro exemplo que são os meios de transportes aéreos que vão se deslocar pelos ares, como exemplo do avião e o balão, que não é muito popular, principalmente aqui no nosso país. Mas lá na Turquia é um meio de transporte bastante utilizado e que inclusive é utilizado para transportar turistas para observar as lindas paisagens deste país. Como citado anteriormente, nos dias de hoje ainda, os meios de transporte servem para carregar cargas, para transportar essas cargas de um lugar para outro mais distante. Geralmente, essas cargas são feitas através de caminhões, trens, navios ou aviões, que são meios de transportes mais bem elaborados, mais estruturados para poder suportar essas grandes cargas e deslocar de um lugar a outro. Ainda falando sobre os meios de transportes, eles podem também classificar em dois tipos: os meios de transportes individuais e os meios de transportes coletivos. O porquê isto? Os meios de transportes, eles, além de carregar, de deslocar essas cargas, eles também vão deslocar pessoas, principalmente pessoas. Então, quando falamos de um meio de transporte individual, estamos dizendo isso, que é um meio de transporte que vai carregar uma pessoa, ou no máximo 2, 3 pessoas. Ou, no caso de um carro, pode transportar até 5 pessoas. O meio de transporte individual é este meio de transporte, onde a pessoa sozinha ou a pessoa da sua família vai estar utilizando aquele meio de transporte. Como exemplo, a motocicleta, que tem a capacidade de apenas 2 pessoas, a bicicleta, que também, a depender do modelo, ela só vai carregar 2 pessoas. Temos ainda o exemplo do carro, que, a depender também do modelo do carro,
ela vai poder deslocar de 5 a 7 pessoas, e esses são os meios de transportes que são considerados individuais, porque eles vão conseguir deslocar uma quantidade restrita de pessoas. Já os meios de transportes coletivos, eles já servem para deslocar um número maior de pessoas, por isso o nome coletivo. Geralmente esses transportes coletivos serão os meios de transportes alternativos que são utilizados nas cidades, nos centros comerciais. Como aqui na nossa cidade, a maior parte desses transportes coletivos são as topiques, vans, sprinters e até mesmo os ônibus. Então, esses meios de transportes coletivos entram nessa categoria: ônibus, aviões, vans, sprinters, topiques, besta. Então, todos esses tipos de transporte que vai deslocar um maior número de pessoas de um lugar a outro é chamado meio de transporte coletivo. Ainda do meio de transporte coletivo, temos como exemplos de meios de transportes que conseguem ter uma capacidade maior de pessoas para poder deslocar de um lugar a outro: o metrô, o trem e o avião. Geralmente, o trem ele tem sido mais escasso para essa área de transporte de pessoas. Ele agora está mais sendo utilizado para transporte de cargas. Porém, ainda é um meio de transporte considerado rápido e que consegue deslocar um grande número de pessoas ou cargas. Ainda falando sobre os meios de transportes, nós devemos também assegurar de que todas as pessoas têm o direito de se deslocar, como é dito por lei na Constituição Federal de 1888, que todas as pessoas têm igual direito de ir e vir, isto é, elas têm esse direito de se locomover. E para isso, as ruas, os locais, eles precisam atender a todos os tipos de pessoas, sem restrição. Então, por isso que é necessário que o transporte seja para uso do coletivo, e esse coletivo é do todo. Por isso, quando falamos em acessibilidade, a acessibilidade precisa garantir que as pessoas com deficiência, principalmente de locomoção, elas tenham esse acesso livre, esse acesso fácil. Como um transporte público, a exemplo do ônibus. Para uma pessoa com deficiência física, uma pessoa cadeirante, ela subir em ônibus, ela necessita de que esse ônibus seja adaptado. Então, por isso, todos os transportes de uso coletivo precisam ter adaptações para que todas as pessoas sejam pessoas contempladas com acesso a todos os lugares. Mesmo ciente de todas essas coisas, segundo uma pesquisa do IBGE, afirma que em cada 100 municípios, apenas 12 consegue contemplar estas adaptações no transporte público. É realmente lastimável, é uma coisa triste, Pois nós sabemos que todas as pessoas necessitam ter todos esses seus direitos assegurados, pois a lei assim diz. Porém, a maior parte da população não tem o direito a contemplar todas essas coisas que a lei nos diz. Por isso nós devemos a cada dia lutar a garantir os nossos direitos, assim como também cumprir os nossos deveres. Agora, para a fixação do nosso conteúdo, vocês vão realizar a atividade que eu vou estar mandando anexada aí no nosso WhatsApp, ok? Fico por aqui na nossa aula de hoje. Forte abraço e até a próxima!